galera, dando continuidade aos quadros da OAB, estamos vendo o quadro de advogados. E o artigo 8º diz que para inscrição como advogado é necessário capacidade civil, diploma ou certidão de graduação em direito, acompanhado do histórico escolar, se não tiver diploma ainda, pronto. De acordo com o artigo 23 do RG, Regulamento Geral. E o terceiro, que a gente botou no quadro e nós vamos explicar agora, título de eleitor e quitação do serviço militar, se brasileiro. E se for brasileira? Se for brasileira, só título de eleitor, né, gente? Porque sabemos que não há serviço militar obrigatório para mulheres aqui no Brasil. E se for estrangeiro? Não precisa nem de um nem de outro, porque é só para brasileiro. Aliás, será que o estrangeiro pode ser advogado no Brasil? Muito bem, gente. É o que consta no artigo 8º, parágrafo 2º do Estatuto. Lá determina-se que tanto faz em o estrangeiro ou o brasileiro que se graduou em outro país. Olha, tanto faz o estrangeiro ou até o brasileiro que fez faculdade de direito em outro país. Eles podem ser advogados do Brasil, sim, desde que, primeira coisa, eles terão que revalidar o diploma. Tá? Tem que fazer valer o diploma aqui no Brasil. E também terão que preencher os mesmos requisitos do artigo 8º que nós estamos estudando, gente. Inclusive, o quarto requisito, que é a aprovação no exame de ordem. Claro, né, gente? Se o estrangeiro ou o brasileiro que se graduou em outro país, se eles querem advogar aqui no Brasil, eles terão de provar que conhecem o direito brasileiro e língua portuguesa. Como é que eles vão provar isso? Sendo aprovados no exame de ordem. Muito bem. Só que, olha só, lá no começo do nosso curso, eu disse a vocês que no edital consta que cai Estatuto, Regulamento Geral e Código de Ética. E o Regulamento Geral e o Código de Ética são feitos pelo Conselho Federal da OAB. Muito bem. O Conselho Federal da OAB também pode editar provimentos, que são atos normativos com o objetivo de explicar melhor ainda determinados assuntos, de detalhar determinados assuntos. Por exemplo, a gente acabou de ver aqui no artigo 8º, inciso 4º, que para ser advogado tem que ter aprovação no exame de ordem. Só que não é o estatuto que vai dizer como é que é o exame de ordem. É por meio de um provimento, que atualmente é o 144. Né? E vai existir provimento para sociedade de advogados, como é que se monta um escritório, por exemplo. É o provimento 112 de 2006. E existem dois provimentos que vão falar do advogado estrangeiro. Eu vou falar aqui só para uma precaução. Eu acho muito difícil perguntarem isso em prova. Mas a gente vai ter o provimento 91 de 2000 e o provimento 129 de 2008. Tá tudo lá do Conselho Federal da OAB. Bom, gente, pelo provimento 91 de 2000, pode vir um advogado estrangeiro para o Brasil para fazer consultoria em direito do país dele. Então, exemplo, pode vir um advogado francês para o Brasil para fazer consultoria em direito francês, com a própria carteira dele da França. Tá? Só que se esse advogado francês quiser atuar nos tribunais judiciários brasileiros ou prestar consultoria em direito brasileiro, aí tem que fazer exame de ordem, revalidar o diploma e tirar a carteira da OAB. Tá? Já o provimento 129 de 2008, ele diz o seguinte: o advogado inscrito em Portugal, Ordem dos Advogados Portugueses, ele pode vir para o Brasil e se inscrever na OAB, sem revalidar o diploma e sem fazer exame de ordem. E a recíproca é verdadeira. Vocês em breve vão estar aqui com a carteira de advogados e advogadas, né? Vão ser advogados e advogadas, vão poder dar a entrada lá na OAP de vocês. Tranquilo?
Fiquem aí com essa carta debaixo da manga e vamos seguir adiante. Bom, para inscrição como advogado é necessário, inciso 5º, não exercer a atividade incompatível com a advocacia. Gente, olha só aqui uma coisa, preste atenção. Vamos relembrar a diferença que existe entre 4 expressões. Bom, a atividade incompatível é diferente de conduta incompatível, que é diferente de inidoneidade moral e que é diferente do crime infamante. Bom, a primeira expressão, gente, atividade compatível, ela está ligada à vida profissional. Certo? Então, o artigo 28 do Estatuto, que nós vamos estudar um pouquinho mais à frente, tá? Traz uma série de atividades incompatíveis. É um rol taxativo, portanto, números clausos. Então, um policial militar, por exemplo, ele até pode fazer faculdade de Direito, vai fazer a prova da OAB, vai passar, mas ele não pode ser advogado. Porque para a inscrição como advogado é necessário não estar exercendo atividade compatível. E o policial militar exerce. Tá? Vamos ver o porquê disso depois. Por enquanto, só preciso dos conceitos. Tá? Já a conduta incompatível é uma expressão que está ligada à vida social, à vida pessoal. A lei exige o requisito da habitualidade para a sua configuração e alguns exemplos estão no artigo 34, parágrafo único do Estatuto. Vejam vocês que este artigo 8º não vai dizer que a conduta incompatível impede alguém de se inscrever. Não diz. Mas o regulamento geral diz. Então, cuidado, gente. De acordo com o regulamento geral, a conduta incompatível comprovada contra alguém impossibilita essa pessoa de se inscrever na OAB. Mas isso quem diz é o regulamento geral. O Estatuto não fala sobre isso. Tá? O que o Estatuto vai falar é que se uma pessoa que já é advogada, depois passar a exercer uma conduta incompatível, aí ela vai sofrer uma suspensão. Vai ficar de castigo sem advogar por um prazo que varia de 30 dias a 12 meses. Depois a gente vai explorar isso melhor. Por enquanto, apenas o significado. Tá? Exemplos: embriaguez habitual, a toxicomania habitual, a prática reiterada de jogo de azar não autorizado por lei, a incontinência pública e escandalosa. Né? Então, aqui nós vamos encontrar coisas da vida pessoal do advogado e que, praticado com habitualidade, realmente vai ensejar essa suspensão. É claro, gente, que se a questão da embriaguez for o alcoolismo, né, patologia, doença, a pessoa pode pedir uma licença para se tratar. Não é suspensão. Suspensão é uma punição. Licença é um afastamento para ele se tratar. A gente vai estudar isso daqui a pouquinho também. Tá? Bom, já a inidoneidade moral é uma expressão que também está ligada à vida social, à vida pessoal. Só que aqui a situação é mais grave do que a anterior. Tanto é que basta praticar uma vez. E olha só, o 6º requisito para quem quiser ser advogado é ter idoneidade moral. Quando a gente vai se inscrever no quadro de estagiários e depois também para se inscrever no quadro de advogados,
a gente dá uma declaração de que não há nada na vida pessoal que desabone nossa conduta. Porque até prova em contrário, todos nós somos idôneos moralmente. Ela é presumida. Só que se descobrirem alguma coisa da nossa vida social, pessoal, e que seja mais grave, tanto é que basta praticar uma vez, vai gerar uma exclusão. Sim, gente, se eu preciso ter idoneidade moral para ser advogado e me tornar inidôneo, eu vou sofrer uma exclusão. Ah, Paulo, mas agora você me confundiu, porque tanto na conduta incompatível quanto na inidoneidade moral, ambas estão relacionadas à vida social, à vida pessoal. Muito bem, vamos a alguns exemplos. Imaginem lá na conduta incompatível, né, a vida social, pessoal, a habitualidade, e vai gerar uma suspensão. Pense naquele advogado constantemente embriagado. Mas é o bêbado de gente boa, que não perturba ninguém, não interessa. O simples fato de estar constantemente embriagado, isso pega mal para a advocacia, uma suspensão. Claro que tem aquele caso que ele pode pedir uma licença para se tratar, em caso de doença. Tá? Agora imagine outro exemplo para a inidoneidade moral. Vida social, pessoal, situação mais grave e basta praticar uma vez. Aquele advogado que nunca bebeu. Ele não bebe, tá? Não costuma beber. Só que um dia ele bebe, e aí começa a se envolver alguma situação vexatória, alguém enfim, uma coloca no YouTube, tá? Pode ser que isso venha a ensejar uma exclusão. Mas, para ser exclusão na sua prova da OAB, tem que dizer que a OAB entendeu pelo voto de 2/3 de todos os membros do conselho competente que ele é inidôneo moralmente. Tá? Então, cuidado, porque não é o que você pensa, porque o que é inidoneidade moral para mim, pode não ser para você, pode não ser para um parente nosso, tá? Na verdade, tem que ser o quê, hein? Tem que ser por decisão de 2/3 de todos os membros do conselho competente. Tranquilo? Maravilha? Bom, e o crime infamante? O crime infamante, gente, ele é um exemplo de inidoneidade moral. Crime infamante a gente não estuda no direito penal. Crime infamante, como o próprio nome já diz, é aquele crime que causa uma má fama. Daí o termo infamante. Bom, crime infamante é aquele que dá para fazer piada de advogado, gente. Imaginem, por exemplo, um advogado dirigindo seu carro, atropela e mata alguém. Isso é infamante para a advocacia? Não, não dá nem para fazer piada de advogado. Crime infamante é aquele que dá para fazer piada de advogado. Imagine um advogado que leva drogas para o presídio, para o seu cliente, e é preso. O povo vai começar a falar, advogado é assim mesmo, é só dar um dinheirinho que ele faz qualquer coisa. Ou então um advogado que desvia milhões de uma empresa, ele como advogado acaba desviando dinheiro e é processado, punido por isso, né? Todo mundo vai começar a falar, advogado é assim mesmo, ficar roubando os outros, não é assim que o povo fala? Advogado do ladrão, né? Enfim, pois é, então, quando a gente gera essa má fama na advocacia, o pessoal fala, advogado rouba os outros, advogado pega dinheiro dos outros, advogado ladrão, como o povão acaba falando mesmo, né? Como o povo fala quando acontece alguma situação dessa em que se expõe a figura do advogado, né? Enfim, ainda mais nesse exemplo que eu fui, não foi nem roubo, né? Mas o povo fala, né? Advogado rouba os outros, não é verdade? Pois é, né? Sim, então seja uma apropriação indébita, furto lá do seu cliente, estelionatário, o tráfico de drogas para presídio, são situações relacionadas à vida profissional do advogado, casos que são fatos criminosos e que realmente acabam causando essa má repercussão. Tá legal? Maravilha? Muito bem, muito bem, muito bem. O crime infamante, já que ele é um exemplo de inidoneidade moral, gera exclusão pelo voto 2/3. Tá? Então, confie nisso aí, preste atenção, que isso aí costuma cair bastante. Beleza? Tranquilo? Seguindo aqui, 7º requisito. Para inscrição como advogado é necessário prestar compromisso
perante o conselho. Prestar compromisso perante o conselho. É o juramento, pessoal, que a gente vai fazer na hora de se pegar a carteira de advogado. E uma vez perguntaram quais são as características desse compromisso, quais são as características desse juramento. Gente, é um requisito solene, porque tem solenidade. Ele é personalíssimo, portanto é indelegável. Portanto, ele é indelegável. Beleza? Tranquilo? É isso aí. Muito bem, muito bem, muito bem. Gente, o artigo 9º traz os requisitos para quem quiser ser estagiário. E, para ser estagiário, tem que estar cursando qual parte da faculdade? Se você falou 7º, errou, tá? Para a sua prova, é letra de lei. É a partir dos últimos 2 anos do curso jurídico, certo? Porque tem faculdades que são 11 períodos, então lá é a partir do 8º. Tem faculdades que são 12 períodos, então lá é a partir do 9º. Para a sua prova, letra de lei, tá? É a partir dos últimos 2 anos. Ou o bacharel em Direito, que nunca teve carteira de estagiário, pode tirar depois de formado. Ah, Paulo, mas isso não fere a lei de estágio? Não interessa. Para a sua prova, marque letra de lei, porque cai estatuto, regulamento geral e código de ética. É o que eu sempre digo, pessoal. A gente tem um mundo real, que é o que acontece na prática, até por influência de outras leis. A gente tem um mundo virtual da internet, olha a gente aqui, né, no curso online. E a gente tem o mundo edital. O que é o mundo edital? Se na sua prova diz que cai estatuto, regulamento geral e código de ética, marque o que está escrito lá. Tranquilidade? Beleza? Muito bem. Depois, para ser estagiário, tem que levar uma declaração de que já tem um estágio garantido. Normalmente as pessoas levam o quê? A declaração de que está matriculado no escritório modelo da faculdade. E também terá que preencher alguns desses requisitos do artigo 8º. Vocês podem até me ajudar. Precisa, para ser estagiário, ter capacidade civil? Precisa. Diploma? Não. Título de eleitor e quitação do serviço militar brasileiro? Sim. A aprovação no exame de ordem? Não. Não exercer atividade compatível? Sim. Inclusive, isso aí já caiu em prova algumas vezes. Tá? Por exemplo, pai e filho começam a fazer faculdade de Direito. Só que o pai, ele é militar das Forças Armadas. Militar não pode ser advogado e nem estagiário. Tá? Então, o pai militar não pode tirar a carteira de estagiário. E idoneidade moral? Também, gente. Para ser estagiário, tem de ter idoneidade moral também. E prestar compromisso perante o conselho? Também. Tá? Beleza? Muito bom. Bom, encerrando aqui, podemos partir para o nosso próximo tema. Tipos de inscrição. Bom, gente, a inscrição principal, suplementar e a por transferência, esses 3 tipos de inscrição são referentes aos advogados. Porque o estagiário só tem um tipo de inscrição, cujo nome é inscrição de estagiário, certo? Já perguntaram uma vez em que local deve ser feita a inscrição do estagiário, se é no estado onde ele mora ou se é no estado onde ele estuda. É onde ele estuda, gente. Se ele estuda em Recife, ele vai tirar a carteira de estagiário do Conselho Seccional de Pernambuco. Tá? É naquele estado onde ele estuda. Mesmo que ele more na divisa ali de 2 estados, ele mora em um estado, pega o seu ônibus, vai para outro estado,
tá? Em meia hora já está lá na faculdade, não interessa, tá? É onde ele estuda. E ele pode fazer estágio no Brasil todo, porque o estagiário não pratica atos de advocacia, ele pratica atos de aprendizagem. Tá bom? Muito bem. Já o advogado pode vir a ter 3 inscrições. Aliás, quanto tempo dura a inscrição de estagiário? Na prática, te dão 2 anos e você pode prorrogar por mais um, né? Porque faltam 2 anos para você se formar, mas, por acaso quiser, pode prorrogar por mais um. Só que na prova, não marque isso. Não diga que são 2 anos prorrogável por mais um, não. Diga, marque o que está no artigo 35 do Regulamento Geral. É até 3 anos. Até 3 anos é a validade da carteira de estagiário. Marque letra de lei. Tá? Se tiver lá, letra A, 2 anos mais um. Letra B, até 3 anos. Até 3 anos. Já o advogado pode vir a ter 3 tipos de inscrição: principal, suplementar e por transferência. Bom, a inscrição principal, nos termos do artigo 10, caput do Estatuto, ela deve ser feita naquele estado onde você pretende estabelecer o domicílio profissional. Mesmo que você tenha se formado em outro estado, feito prova do OAB em outro estado, na hora de dar entrada na inscrição principal, você vai fazer naquele estado onde você quer advogar, onde você quer estabelecer o seu domicílio profissional. Se você tem dúvida, na dúvida, onde você vai estabelecer o domicílio profissional, faça onde tem o domicílio civil. Tá legal? Faça, então, onde tem o domicílio civil. Tranquilo? Muito bem, gente. Outra coisa aqui. Com essa inscrição principal, eu posso advogar à vontade. Eu posso advogar ilimitadamente naquele estado. Mas poderia advogar eventualmente, limitadamente, tá? Em qualquer outro estado do país. Por quê, gente? Se eu passar a exercer a advocacia com habitualidade, em outro estado, se eu passar a exercer a advocacia com habitualidade em outro estado, eu vou ter de providenciar uma segunda inscrição, que é suplementar. Inclusive, vou ter que pagar uma outra anuidade. Tá? Bom, como é que eu vou saber se eu estou advogando com habitualidade ou não? Quais são os critérios para se aferir a habitualidade? São 2. O primeiro deles é eu ter mais de 5 causas por ano em outro estado. A primeira é eu ter mais de 5 causas por ano em outro estado. Artigo 10, parágrafo 2º do Estatuto. Tá? E a outra é quando eu estabelecer uma filial, quando eu abrir uma filial do meu escritório em outro estado, conforme diz o artigo 15, parágrafo 5º. Bom, prestem atenção e vejam vocês que são mais de 5 causas por ano. Causa quer dizer o quê, hein? Intervenção judicial. Então, não vai contar, se eu for para outro estado, fazer advocacia extrajudicial. Não vai contar se eu impetrar habeas corpus em outro estado, tá? Porque aí, como não é ato privativo da advocacia, não vai contar. Não vai contar acompanhamento de carta precatória e também não vai contar advocacia nos tribunais superiores e interestaduais. Tá legal? Então, por exemplo, um TRF, que pega mais de um estado, mais de uma seção judiciária. Mas o TRF fica em determinado estado. Os advogados de outros estados, que compõem que são abraçados por aquele TRF, né, podem advogar lá no TRF à vontade. Quer ver? Olha aqui o exemplo. Ó. O TRF2 da 2ª região, ele fica no Rio de Janeiro.
e tem jurisdição sobre os estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro. Os advogados do Espírito Santo que vierem advogar no TRF, eles podem fazer isso à vontade, gente. Eles podem fazer isso à vontade. Tá legal? Mas se eles quiserem ir para outro TRF, por exemplo, TRF 1, aí até 5 pode, 6 ou mais tem que ter inscrição suplementar. Beleza? A questão da filial. Imaginem vocês que eu tenho a sede do meu escritório no Rio de Janeiro. E lá nós temos 5 sócios, 5 integrantes. Aí esse escritório resolve abrir uma filial em São Paulo. São os mesmos sócios, né, pessoal? Então, vejam vocês aqui que só eu queira ficar em São Paulo. Os outros 4 vão continuar trabalhando e morando no Rio de Janeiro. Não interessa. Todos os 5 sócios vão ter que ter inscrição suplementar lá em São Paulo para poderem abrir a filial. Tá? E por fim, a inscrição por transferência, conforme consta no artigo 10, parágrafo 3º do Estatuto, ela deve ser feita quando houver mudança efetiva de domicílio profissional. Então, se eu não quero mais advogar no Rio de Janeiro, eu cancelo a minha principal e transfiro, por exemplo, para o Acre. O Acre vai ser minha principal, ou seja, eu transferi a minha principal. Mas eu posso continuar mantendo as minhas suplementares, que eu tenho em outros estados. E olha só, gente, se eu tiver 10 inscrições suplementares, quantas anuidades eu tenho que pagar? 11, né, gente? Porque tem a principal para pagar também. Lembrando que cabe a cada conselho seccional da OAB fixar o valor da sua anuidade. Então, cada estado tem um valor diferente. E, quando o advogado está em débito com a OAB, a diretoria do conselho seccional vai dar uma certidão, e essa certidão é um título executivo extrajudicial. Vejam vocês que a dívida que o advogado tem com a OAB não vai para a dívida ativa do Estado nem da União, não, tá? Isso aí é uma execução por quantia certa. Tranquilo? Maravilha? Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, próximo tema. Atos privativos da advocacia. Atos privativos da advocacia. Bom, gente, o artigo 1º do Estatuto, ele tem 2 incisos. Tá? E embora a lei não diga, nós sabemos que no inciso 1º, nós temos os atos judiciais. Aqueles que só podem ser praticados por advogado em juízo. E no inciso 2º, nós temos os atos extrajudiciais. Tá? Bom, pessoal, o inciso 1º, o artigo 1º diz: são atividades privativas da advocacia a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. E, o inciso 2º, a consultoria, a assessoria e direção jurídicas. Tá legal?
Mas a gente vai explicar isso aí lá no nosso próximo bloco.